Olá, meu nome é Victor Henrique Kilf, eu vou apresentar agora o meu trabalho, né, que se intitula O Teorema da Função Implícita, né, e Diferenciabilidade de Soluções de EDOs com relação a parâmetros. Bom, basicamente o Teorema da Função Implícita em dimensão finita diz que, sob certas hipóteses, né, uma função de classe C1, né, definida em um aberto, né, do Rn mais 1, né, que se anula em um determinado ponto contido, né, nesse aberto, a partir, né, dessa equação, a gente consegue escrever, né, a segunda coordenada em relação à primeira, né, uma redondeza. Né. Um dos meus objetivos aqui, né, vai ser estender, né, esse resultado para espaços com dimensão infinita, né, em especial para espaços de Banach, que são espaços vetoriais completos e normados. Né. Antes disso, eu preciso de algumas definições, né, tal como a definição de um operador linear limitado. Né. E basicamente, né, a gente diz que uma transformação linear, um operador linear é limitado quando existe uma constante C tal que essa desigualdade é satisfeita para todo x, né, no seu domínio. E quando a gente toma a menor dessas constantes, a gente vai dizer, a gente vai denotar, né, a gente vai dizer que essa é a norma de t, né, e denotar dessa maneira aqui, né, de maneira usual. E a gente pode escrever, né, essa norma com esse sub aqui, né. E a gente vai denotar por L de xy, né, o espaço vetorial normado dessas transformações lineares limitadas que vão de x a y. Outra definição importante, né, é a definição de f ser diferenciável em um determinado ponto, né, no seu domínio. A gente diz, né, que uma f é diferenciável em um ponto do seu domínio quando existe um operador linear limitado lambda, né, tal que essa igualdade aqui é satisfeita e esse limite aqui é satisfeito para, né, esse resto. E a gente vai denotar esse lambda por f' de x0 ou df de x0. Né? A gente vai chamar ela de derivada de f, né, nesse ponto x0. Caso, né, essa derivada exista para todo ponto no domínio, a gente vai dizer que ela simplesmente é diferenciável, né, nesse U, né, nesse domínio. E quando esse operador que associa cada ponto x0, né, à sua derivada é contínua, a gente vai dizer que essa f é de classe C1. Né? Essa derivada tem propriedades interessantes, né, tal como a linearidade. A gente possui uma regra da cadeia, que é basicamente a mesma coisa que conceitualmente é a mesma coisa que a regra da cadeia usual, né, tirando essa concatenação, que é uma composição de funções. Né. E a gente possui um teorema do valor médio, né, bastante importante, que aqui toma uma desigualdade no lugar da igualdade, né, no caso real. A gente também consegue definir as derivadas parciais de f, né, como essas daqui. Né. A gente basicamente fixa, né, uma das coordenadas, né, uma coordenada desse produto cartesiano, e aplica a definição de derivada na variável adjacente, né, na que a gente quer. No caso aqui, a D1, a gente vai aplicar a definição na primeira coordenada, né, D2 na segunda. Bom, as derivadas parciais elas são bastante importantes porque a gente pode, a partir da continuidade dessas derivadas parciais, assegurar, né, que uma função é de classe C1, né, ao passo que a gente pode enunciar esse teoreminha aqui, né, que diz que se as derivadas parciais, né, de uma determinada f são contínuas, então a própria f é de classe C1. E ainda a gente consegue uma fórmula para essa df, né, com base nas derivadas parciais. Né. E antes de enunciar de fato o teorema da função implícita, eu vou enunciar esse teorema aqui, né, o grande teorema que é o teorema da perturbação da identidade, né, que ele diz que basicamente quando você pega a função, né, a identidade e soma, né, algo controlado, né, o quanto controlado, bom, uma função epsilon que tem essa propriedade da equação 1, né, com esse alfa aqui entre 0 e 1. Né. Então, essa f de x, né, essa soma aqui, ela vai ser um homeomorfismo. Né, isso é bastante importante, vou usar mais à frente. Né. Então, a gente consegue agora enunciar o teorema da função implícita em espaço de Banach. Ele basicamente é a mesma coisa que o teorema da função implícita em dimensão finita, né, e ele se dá pelo seguinte, né, quando você pega uma f, né, de classe C1, né, que se anula num determinado ponto x0 e y0 no seu domínio, e nesse ponto, né, a gente tem a derivada com relação à segunda coordenada, uma transformação linear limitada inversível, então a gente consegue escrever essa segunda coordenada com relação às outras. Né. E agora, passando para a segunda parte, né, que entra na teoria das equações diferenciais ordinárias, né, grande esforço, né, dado aos teoremas de existência e unicidade, né, em especial, né, o teorema de Picard, né, que ele fala
sobre a existência e unicidade, né? Dadas algumas hipóteses, né? A gente pode dar a hipótese, né, de que essa f desse PVI aqui é de classe 1, a gente consegue a unicidade dessa solução, né? além da existência. Né? E, como a gente vai ver a seguir, a gente consegue expandir, né? usando o teorema da função implícita, né? a gente consegue expandir, né, esse resultado, né? ao passo que com pequenas mudanças, né, nesses valores iniciais aqui, a gente consegue pequenas mudanças nessa nova solução. Né? Como, por exemplo, aqui quando a gente pega essa função linear, né, a solução dela ela vai ser derivável em relação a esses parâmetros, né, ao parâmetro lambda, ao t0 e ao x0. Né? E isso acontece também com funções não lineares, né, em casos não lineares, tal como este aqui, né, onde a gente percebe que essa solução, né, essa x de t aqui, ela varia diferencialmente com relação ao t0, x0 e esse lambda, né, como ilustra, né, o retrato de fase. Né. A gente percebe que a concavidade, né, dessas curvas, ela muda suavemente, né, não tem nenhum salto, né, na mudança de concavidade. Né. Então, de fato, ela é diferenciável. Né. E, né, esses resultados eles não são casos particulares. A gente de fato consegue, né, um teorema geral, né, e ele se retrata nesse aqui. Né. Basicamente, quando a gente pega uma f de classe C1, né, onde esse W é um aberto de Rn mais 1, né, um T0, X0, um W, né, esse W né, é um aberto de Rn mais 1, e quando a gente pega X asterisco, né, a única solução desse PVI aqui, né, definido no intervalo maximal, né, e ainda a gente considera, né, um intervalo AB dentro desse intervalo maximal, e a gente pega e define esse H como a faixa dessa solução, né, desse X asterisco, essa única solução para esse PVI, né, nessas condições a gente consegue uma vizinhança ômega, né, desse conjunto aqui, né, que vai ser um espaço de Banach, né, desse T0, X0, F, né, desses dados iniciais, né, desse PVI, de modo que, né, para cada cara dentro dessa redondeza, desse T0, X0, F, né, dessa vizinhança ômega, a gente vai conseguir uma solução, né, para esse novo PVI, né, substituindo esses caras aqui naquele PVI antigo, bem definidos, e ainda essa aplicação aqui, T1x1g, né, que pega esse T1x1g nessa redondeza aqui e associa a essa nova solução, vai ser uma função de classe C1 dentro desse ômega. Né. E basicamente as ideias principais consistem em pegar uma função auxiliar, né, onde esse g de h aqui, né, é o conjunto das funções contínuas, o u, né, tal que o gráfico desse u está contido na faixa daquela nossa x asterisco, né, que é a solução original, né? E esse GDH a gente consegue mostrar que ele é um aberto, né, de fato, né? A gente percebe também que quando a gente pega essa f aqui e aplica nesse T0, X0F, X asterisco, né, contido, né, obviamente no domínio, né, dessa fcal, ele vai zerar, né? E ainda, quando a gente calcula as derivadas parciais de f, né, todas elas vão ser operadores lineares limitados contínuos, né? E, portanto, né, a nossa própria f vai ser por si só uma função de classe C1. Em particular, quando a gente toma D4 de f, ela vai ser uma perturbação da identidade, ou seja, ela vai ser um homeomorfismo, né, uma transformação linear limitada que possui uma inversa contínua. Né. E dessa forma a gente está exatamente nos teoremas do teorema da função implícita. Né. Ou seja, a gente vai conseguir, né, uma vizinhancinha, né, em torno desse T0, X0, F, né, dessas primeiras coordenadas, né, tal que vai existir uma solução, né, a gente vai conseguir escrever essa última coordenada com relação às outras, né, e isso vai implicar que para cada T1, X1, G suficientemente próximo desse T0, X0, F, vai existir uma solução desse problema aqui, né, e ainda, né, essa função, né, que associa cada pontinho T1, X1, G dessa vizinhança ômega aqui, desse T0, X0, F, vai ser de classe C1. Né? E assim,
essa solução, né, essas soluções vão variar diferencialmente com relação a esses caras, provando assim o resultado.